bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar sobre 5 dicas para um gerador manifestante viver em maior alinhamento com o seu tipo de energia. Sejam bem-vindos, eu sou Juliana Grande, guia de desenho humano e mentora de autoconhecimento. E nesse canal eu gosto de falar sobre autoconhecimento de um jeito leve e prático, trazendo experiências práticas da minha vida de um jeito que você possa implementar e viver de uma forma mais alinhada a quem você é em essência. Então, para começar, eu quero explicar um pouquinho do que é sobre o tipo de energia gerador manifestante, como é que esse ser ele se movimenta aqui na Terra. O desenho humano traz o conceito de gerador manifestante, tá? Para o universo do autoconhecimento. E o gerador manifestante é um ser que ele se move de um jeito muito rápido. Geradores manifestantes são seres que vieram trazer o novo para o mundo, vieram trazer inovação, são pessoas que pensam de uma forma um pouco mais disruptiva, são pessoas que são muito adaptáveis, encontram caminhos e soluções de um jeito muito prático, muito rápido e muito inovador mesmo, tá? Geradores manifestantes também têm acesso consistente à energia do centro sacral, ou seja, essa energia ela está sempre ligada, quer dizer que você, gerador manifestante, tem vitalidade, tem energia, consegue acessar essa energia criativa, energia sexual, energia da vida de um jeito consistente. Você tem vitalidade para fazer as coisas que você quer. A grande dificuldade de um gerador adulto não é a capacidade de executar tarefas ou a capacidade de criar, por exemplo. A grande dificuldade de um gerador adulto é discernir a quais oportunidades ele deveria responder ou onde, né, em quais situações ele deveria colocar, investir essa energia sagrada e linda do centro sacral. Geradores manifestantes, eles são criativos, são expansivos e têm diversas paixões, então vocês geralmente gostam de coisas muito diferentes, têm interesses diversos, muitos hobbies, muitas paixões, e isso faz com que vocês também sejam pessoas muito criativas, porque pensa que se você se coloca em lugares diferentes, em círculos de pessoas diferentes, estuda, se conecta, vive coisas muito diferentes, tudo isso vira repertório, tudo isso vira know-how para que em algum momento você acesse uma criatividade que vem de um leque muito diferente de experiências. A aura de vocês é uma aura muito magnética, é uma aura que está o tempo todo atraindo oportunidades, pessoas, situações para a vida de vocês. Um gerador manifestante, ele não precisa impor a sua energia, sair no mundo buscando coisas, buscando empregos, objetivos, metas, pessoas, relacionamentos. Quando um gerador manifestante está alinhado, a própria aura de vocês vai estar atraindo, magnetizando, envelopando as oportunidades para vocês. Então, a minha dica aqui é que vocês prestem atenção nas situações, nos sinais, nas pessoas que se colocam no caminho de vocês, porque esse é um sinal, esse é um convite, essa é uma oportunidade que a aura de você está atraindo para vocês avaliarem se ela faz sentido no momento de vida de vocês e então responder a esse sinal, ok? E por fim, eu queria falar um pouquinho sobre o propósito, né? Antes da gente falar das dicas, eu queria falar um pouquinho sobre propósito do gerador manifestante, né? Vocês são seres muito inovadores, que pensam fora da caixa, que estão à frente do tempo de vocês, né? São multipotenciais, então de fato encontram essa essas diversas habilidades, né, para fazer diversas atividades
vocês vieram para o mundo, primeiro, para sentir prazer, para fazer as coisas que você gosta, que vocês gostam, para encontrar diversas paixões. Então, as paixões que você tem, os hobbies, as coisas que você ama, elas não são aleatórias. Você veio para unir diversas paixões, diversos hobbies, diversos gostos em um projeto, em uma vocação, em um trabalho, é, em algo que faça sentido para você, e a partir daí você cria o novo, você traz inovação, você cria uma solução nova para o mundo unindo diversas coisas que você gosta. Eu conheço diversos geradores manifestantes e é muito incrível perceber esse real potencial que vocês têm de unir diversos pontos de vista, diversos hobbies, diversos conhecimentos, diversas experiências, unir tudo isso, tirar aprendizados de cada uma das coisas e criar um projeto novo a partir daí, solucionando o problema de alguém, por exemplo. Realmente vocês têm uma habilidade, uma capacidade de encurtar caminhos, de encontrar atalhos, de achar soluções que outras pessoas não conseguem ver. Então, é como se vocês trouxessem para o mundo ou deixassem transparecer esse potencial criativo que todo ser humano tem. Todo ser humano é criativo, todo ser humano tem esse potencial, mas o gerador manifestante é como se ele fosse a obra-prima, sabe? Fosse o ser que, em tudo o que faz, tá transmitindo essa energia criativa, tá trazendo a criatividade para o mundo, mas de um jeito único, de um jeito muito autêntico, de um jeito muito inovador, desafiando limites, desafiando crenças, trazendo de fato inovação e novidade para o mundo, tá? Você veio sentir satisfação e paz na sua vida, então sempre lembra que se algo não te dá prazer, se algo não te excita, se a sua vida não é uma vida onde você consegue sentir prazer, excitação, empolgação pelas coisas que você faz, provavelmente você vai sentir frustração, tá? Então é muito importante que a sua jornada de vida, a sua rotina, seu cotidiano tenha prazer, tenha excitação, tenha empolgação, você realmente se permita viver as suas paixões. E você também veio sentir paz. Então, geralmente, um gerador manifestante, quando ele está dentro do fluxo criativo, está trabalhando ou está envolvido num projeto, está naquele estado de flow, criando as coisas que ele gosta, vivendo o que ele gosta, quando ele vai sentir paz, né? E se ele é interrompido, se esse fluxo criativo, por exemplo, é interrompido, você provavelmente vai sentir raiva. Então, presta bastante atenção nesse conjuntinho de sensações, porque quando você está vivendo de um jeito alinhado a quem você veio ser, a sua energia, a sua configuração energética, a sua essência, você sente satisfação e paz. E quando você está desalinhado, quando você não está vivendo quem você veio realmente ser, você pode sentir frustração e pode sentir raiva nos momentos em que seu fluxo criativo ele é interrompido. E agora que a gente já falou um pouco, né, já trouxe esse overview sobre quem é gerador manifestante, quem são, né, esses seres tão criativos e tão incríveis, eu quero trazer 5 dicas para fazer com que você, gerador manifestante, consiga viver mais alinhado à sua verdadeira essência, à sua verdadeira natureza. Então, dica número 1: faça o que você ama. Siga o que te excita, siga o que te empolga. Se a sua rotina hoje ela não tem prazer, ela não tem excitação, o seu papel é colocar prazer no seu dia a dia. Começa a incluir hobbies, começa a incluir pequenas atividades durante a sua semana que te trazem prazer, que te trazem excitação, que te empolgam, porque você vai ver como o seu nível de energia ele vai mudar
quando você começa a sentir prazer no seu dia a dia. Geradores manifestantes também podem ter medo. Agora a gente vai para dica número 2, tá? Esqueci. Dica número 2. Geradores manifestantes encontram novas paixões de tempos em tempos na vida, se apaixonam por coisas diferentes. E muitos de vocês têm medo de mudar de caminho, de mudar de rota, porque a gente, como sociedade, né, como humanidade, a gente aprende, a gente cresce aprendendo que a gente deveria escolher um caminho, escolher uma profissão, escolher uma pessoa para se relacionar e casar, ter filhos, né, criar uma família, escolher uma cidade para a gente morar e seguir nesse caminho, permanecer nesse caminho o resto da vida, né? Como se, poxa, entrei, decidi que eu quero ser professora e eu não posso mudar. E o gerador manifestante tem uma característica de ser uma pessoa que frequentemente se apaixona por coisas novas e quer mudar. Ou melhor, se apaixona por coisas novas e antigos hobbies, antigas paixões, antigos caminhos deixam de fazer sentido. Então, a dica número 2 é: se permita mudar, se permita redirecionar a rota, se permita fazer transição de carreira, se permita sair de relacionamentos que não fazem sentido para você, se permita viver a sua nova paixão. Boa? Terceira dica. Por vocês terem acesso a essa energia do centro sacral, né, que é o nosso grande centro motor de energia no corpo, é muito importante que você consiga estreitar essa sua relação com o seu corpo, porque o seu corpo, ele conversa com você. O seu corpo, ele te guia também para o que é certo. Quando você encontra uma possibilidade alinhada com você, ou quando você descobre um hobby novo, como é que você se sente? Você se sente empolgado, excitado? Você sente uma vibração no seu corpo? Você sente que aquilo faz sentido? Se você sente uma empolgação, se você sente o seu corpo trazendo essa vibração mesmo, essa excitação por algo na sua vida, quer dizer que é o seu sacral falando para você, se comunicando com você, dizendo que sim, que essa oportunidade, que esse hobby, que esse relacionamento, que isso é para você. Então, você precisa aprender a ouvir. E muitas vezes o gerador, ele tem essa energia do sacral adormecida e o sacral, ele não consegue se comunicar. Então, a terceira dica é: se aprenda a ouvir a voz do seu corpo, aprenda a ouvir a voz do seu sacral. E aí a gente dá algumas dicas, né? Então, atividade física para vocês é muito importante, movimentar o corpo. Na verdade, não é importante, é mandatório. Gerador manifestante precisa encontrar a atividade física, o exercício que faz sentido, não importa. Musculação, natação, surf, yoga, não importa. CrossFit, encontre a atividade física que você gosta e coloca no seu dia a dia, coloca na rotina. É muito importante que você movimente o seu corpo. Dança pode ser uma outra atividade que faça com que você se conecte com o seu sacral e aumente essa conexão corporal. Então, danças onde você consiga realmente movimentar muito o seu corpo, movimentar essa região do abdômen, é bem legal. E se fazer perguntas fechadas, cujas respostas podem ser sim ou não. Então, por exemplo, você pode iniciar uma conversa com o seu corpo e se perguntar: sacral, você quer comer verdura agora? Sacral, você quer comer abacate agora? E aí silencia a mente e presta atenção na resposta corporal. Presta atenção se o seu corpo fica excitado, fica empolgado, qual que é a resposta? Porque se tiver uma empolgação, se tiver uma vibração, a resposta é sim. Se não tiver nenhuma comunicação, ou se o seu corpo estiver até meio contraído, isso é um não. Então, aos poucos, você vai aprendendo a se comunicar com o seu corpo e entender se o seu sacral está te falando para ir pelo caminho A ou para ir pelo caminho B, por exemplo, tá?
Quarta dica: fuja de rótulos, fuja de limitações, fuja de crenças, de pensamentos que te limitam. Geradores manifestantes, eles geralmente pensam muito fora da caixa, desafiam essas ideias tradicionais da sociedade, crenças e limitações, mas pode ser que você tenha, sim, muitos condicionamentos e por algum motivo, criação, família, crenças, você se coloque em caixas, você tente se adequar, tente se encaixar num jeito meio tradicional de vida. E aí a minha dica aqui é: fuja disso, saia correndo. Se alguém, se alguma pessoa, alguma situação, um trabalho, um relacionamento, alguém tenta te colocar numa caixa, te limitar, fazer com que você se adeque muito, se molde muito a algo que você não acredita, fuja disso. Porque geradores manifestantes vieram para esse mundo para justamente criticar esse tipo de comportamento, para justamente encontrar soluções que façam com que a gente saia da caixa, que façam com que a gente entenda que somos seres únicos e que não existem caixas. Cada pessoa tem o seu lugar no mundo. E o gerador manifestante tem esse olhar de falar: cara, isso que você está fazendo aí, você está criando uma limitação, você está criando uma crença, sai daí, sabe? Derruba esse muro. Então, vocês também vieram para esse mundo para encontrar essas crenças, encontrar essas limitações e falar assim: cara, tá errado, não é por aí, tem que ir para outro lugar, outro caminho. A gente pode sim redirecionar a rota e viver sem rótulos, viver sem caixinhas limitantes, tá? E a última dica, e talvez de tudo que eu falei aqui, é uma das mais importantes, tá? Dica número 5: inicie movimentos na sua vida em resposta a sinais externos. E isso aqui, gente, é a estratégia de vida do gerador manifestante, tá? Geradores manifestantes, eles não foram projetados para iniciar movimentos na vida a partir de uma ideia mental, a partir da mente, mas foram projetados para iniciar movimentos em resposta a uma oportunidade que a vida manda para vocês. Então, lembra que eu falei que a aura de vocês, ela atrai oportunidades, sincronicidades, pessoas, eventos o tempo todo para vocês? E vocês, ao invés de impulsionarem a energia de vocês para iniciar movimentos na vida, vocês deveriam simplesmente esperar, silenciar essa atividade mental e perceber quais são os sinais, as oportunidades, as pessoas, as situações que aparecem na vida de vocês, e então identificar quais delas fazem sentido. Ju, como é que eu identifico? Qual que é a resposta corporal que vocês estão sentindo no momento que a oportunidade chega? Ah, eu tô me sentindo excitada, tô me sentindo empolgada, tô me sentindo elevada com essa oportunidade, com esse sinal? Então a resposta é sim. E aí você vai então iniciar um movimento alinhado em resposta. Então você vai criar um projeto, você vai ligar para um amigo, você vai aceitar um convite para um date, por exemplo. Você vai iniciar um movimento em resposta a um sinal que veio do externo, mas que você entendeu, que você sentiu no seu corpo, que faz sentido para você. E o gerador manifestante, ele também deveria informar. Então, antes de iniciar o movimento, você já identificou que aquela oportunidade é para você, certo? Então, você vai iniciar um movimento em resposta. E antes de fazer, de executar de fato a ação, experimenta informar as pessoas que serão impactadas por aquela ação, informar que você vai criar aquele projeto, informar que você vai estar ocupada num date da hora X até a hora Y. Por quê? Ou que você vai estar trabalhando no período da tarde, você não quer ser atrapalhada, por exemplo, interrompida. Por quê? Porque quando você informa, você diminui a resistência
e você, inclusive, pode encontrar apoio para o seu projeto, para aquela iniciativa, para as coisas que você quer fazer. Então, informar não é pedir permissão. Informar é simplesmente informar, deixar as pessoas saberem sobre o que você vai fazer para facilitar a sua vida. Quando você informa, você diminui a resistência e você evita que as pessoas, por exemplo, interrompam o seu fluxo criativo e você sinta raiva. Lembra que eu falei que você pode sentir frustração e pode sentir raiva também como tema do não ser? É isso. Para evitar que você sinta raiva, você deveria informar os seus movimentos antes de executá-los, tá? Então a quinta dica é responder às oportunidades da vida e informar as pessoas que serão impactadas quando você for executar uma ação, criar um projeto, iniciar movimentos na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha trazido clareza sobre quem é o gerador manifestante ou quem é a geradora manifestante, como vocês podem viver em maior alinhamento e quais são as principais dicas de vida que eu considero essenciais para vocês regularem a energia de vocês, regularem o sistema e começarem a perceber mudanças práticas no dia a dia, vivendo aí de uma maneira mais alinhada, de uma maneira mais leve e trazendo resultados mais positivos no dia a dia. Eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, porque aí a plataforma do YouTube entende que esse tipo de conteúdo pode ajudar mais pessoas e amplia a entrega do meu conteúdo, tá? Se você gosta desse conteúdo, continua por aqui, porque eu vou trazer mais informações legais sobre autoconhecimento e desenho humano. Um beijo!